Fala galera, de volta a mais um vídeo da nossa série do clone da tela inicial do YouTube utilizando Next.js Material UI. Se você ainda não viu os outros vídeos da série, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Agora, dando sequência no nosso desenvolvimento, a gente vai começar a fazer a instalação agora do Material UI, que é essa biblioteca de interfaces que a gente vai tentar aproximar dessa tela inicial. Então, para a gente ter esse menu com essas fontes, essa barra do topo, o botão, tudo utilizando esse mesmo estilo, nós vamos utilizar o Material UI. O primeiro passo que a gente faz é a instalação dessa biblioteca. Então, npm install @materialui/core. Então, eu vou vir aqui no nosso projeto, vou executar esse comando. Bom, foi instalado. Agora a gente pode conferir aqui em package.json, vai ter uma bibliotecazinha chamada @materialui/core. Para utilizar essa biblioteca, ela é bem simples, basta a gente fazer um import aqui. Eu posso fazer o import desse botão e adicionar esse botão aqui embaixo. Só que eu não vou adicionar, por que eu não vou adicionar, tá? O que acontece? Quando a gente trabalha com o Next, por mais que ele seja um framework que está acima da biblioteca do React, ele trabalha com a renderização no lado servidor. Então, a gente está renderizando a nossa página todo no lado servidor. Para renderizar o CSS que a gente trabalha no lado servidor, no Next, que ele oferece suporte, a gente precisa fazer algumas configurações. Não é simplesmente, igual numa aplicação com 100% React, a gente faria dessa forma. Mas com o Next a gente precisa de um passo a mais. Eu venho aqui no Google, eu vou digitar Next.js Examples GitHub. Eu vou acessar esse primeiro registro de retorno aqui do Google e ele tem uma série de exemplos. Isso aqui é oficial do Next, então é da própria Vercel, onde tem vários exemplos. Então, se eu quero utilizar um custom server com TypeScript, se eu quero utilizar qualquer outro tipo de integração, por exemplo, CMS Strap, eu tenho exemplos aqui. No nosso caso, a gente está falando sobre Material UI. Então, eu venho aqui esse with Material UI. Ele vai me redirecionar para o próprio repositório oficial do Material UI. Eu vou clicar e eu vou pegar esse exemplo. Então, aqui a gente saiu do Vercel, foi para o Material UI, nos exemplos do Material UI. Agora, aqui em integração com Next, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui dentro de Pages e tem dois arquivos aqui, _app, _document. São arquivos de customizações. Eu fiz um vídeo, vou deixar aqui no card, que eu falo só sobre essas configurações. Mas para esse exemplo nosso aqui, do nosso projeto, eu vou vir direto aqui no app.js, _app.js, e vou buscar essas informações aqui. Então eu vou copiar todo esse código aqui, vou voltar no meu projeto, e aqui dentro de Pages eu vou dar um new file, _app. Na verdade, eu já tenho esse arquivo, eu só vou colar e substituir. Esse prop types aqui eu vou remover. Não vou utilizar aqui prop types, que eu não instalei, mas é só para tipar as minhas propriedades. Eu estou utilizando aqui também o src theme. Então eu vou colocar aqui, vou tirar isso daqui. Vou dar um 2 pontos / theme e vou criar aqui uma pasta chamada theme e dentro de theme index.js. Vamos voltar agora no exemplo e ver o que tem dentro desse arquivo theme. Na verdade, isso daqui eu estou pegando as customizações do Material UI. Então eu estou definindo qual que é a cor default que eu quero utilizar. Eu vou explicar isso com mais detalhes para frente. Então eu vou salvar isso daqui. Vou no meu _app.js, vou salvar. A gente tem alguns problemas aqui de validações do ESLint. Então, por exemplo, o page props está sem validação. E esse spreading, que é esses 3 pontos que a gente utiliza. Então, eu posso vir aqui dentro de ESLint RC, posso adicionar essas duas regras. Então, eu vou dar um prop types off, e esse spreading também. Vou dar um off nos dois. Se eu voltar aqui agora, eu paro de ter erro nessa minha página. Então, o primeiro passo que eu fiz
foi configurar o meu projeto, customizando aqui com o arquivo _app. E agora eu vou configurar com _document. Então esse arquivo eu não tenho, eu vou ter que criar ele. Então vou copiar tudo isso daqui. Eu vou vir aqui em pages, new file, _document.js. Vou colar esse arquivo, vou salvar aqui. Vou tirar esse theme aqui. Então esse theme, eu estou pegando um objeto que contém algumas informações. Se a gente voltar no Material UI, por default ele já vem uma cor, que o default é azul. Então eu estou customizando para pegar uma cor vermelha. Tá? Eu poderia ignorar isso daqui e buscar um pouco mais para frente. Então eu vou deixar essa parte aqui comentada para a gente entender um pouco melhor. Vou deixar isso daqui também comentado. Então eu salvei o _document também. Agora o que vai acontecer é que todas as minhas páginas elas passam por _app e _document. Então minha aplicação já está preparada para renderizar CSS do Material UI no lado servidor, que é no lado ali que a gente chama de back-end. Eu volto aqui agora, esse button eu já posso utilizar. Então eu venho aqui embaixo, coloco um button. Vou colocar aqui um parêntese, vou subir esse código aqui. E dentro dessa div, vou colocar um button. Então salvei. Vou dar um npm run dev. npm run dev é para eu pegar minha aplicação e rodar ela no ambiente de desenvolvimento. Bom, agora o meu servidor foi startado, inicializado. Eu posso vir aqui atualizar minha página. Então agora a gente pode analisar aqui no nosso exemplo que esse botão ele já traz o estilo do meu Material UI. Se eu quiser alterar o meu botão, por exemplo, button, vamos pegar um botão, colocar um estilo um pouco diferente para ele. Então eu digitei aqui na barra de pesquisa, button, e aqui tem a documentação. É uma documentação bem rica que vocês podem customizar os componentes, pegar alguns exemplos. Então eu quero pegar esse primer aqui, então eu vou copiar esse button. Ele vai colocar algumas propriedades, por exemplo, variant contained, que vai preencher a cor aqui em azul, com a cor primary, que no caso a minha primary é azul. Então eu vou substituir o meu Hello World por esse botão. Então, deu um Ctrl S, salvou automaticamente. Eu volto aqui para o meu My Page, ele alterou. A gente pode ver que essa cor azul, de onde que ele buscou? Ele buscou de lugar nenhum, porque dentro do meu time aqui, o index.js, eu comentei a minha paleta. E é aqui que a gente pode customizar essas cores. Por default, o Material UI, a gente tem aqui uma parte de theme. Vocês podem navegar aqui nesse menu lateral, nessa navbar, em Customization Theme. Então ele tem um Default Theme, ele tem esse objeto completo. Tá? Então quando a gente fala aqui sobre paletas de cores, eu tenho esse objeto aqui, ó, paletas, todas essas propriedades. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar a Primary, então eu posso buscar aqui Primary, e eu tenho Light, Main, Dark e Contrast Text. Nesse caso, o nosso main é esse 3F51B5. Eu posso até inspecionar o meu código aqui. Olha, estou inspecionando 3F51B5. É o próprio default theme, né? É esse default theme. Então eu posso customizar. Então aqui eu posso descomentar esse código. Eu vou salvar. Ele vai permanecer com essa cor. Ainda não é a cor oficial que a gente vai utilizar. Ele mudou pouca coisa aqui que a gente pode analisar. Então, se eu inspecionar esse código aqui, ele está com 556CD6, que é esse código aqui que a gente está utilizando. Tá? A gente vai colocar as configurações que a gente precisa para ficar idêntico a essa página. O botão tem que ficar nessa cor aqui azul, é uma cor azul, e a gente tem esse vermelho aqui também, que é uma cor que a gente vai tratar como cor secundária. Para a gente colocar as configurações certas, eu já vou colar aqui a configuração que eu tenho. Esse colors aqui, eu preciso importar ele de Material UI /core. E agora eu vou salvar. Ele já vai mudar essa cor aqui para um azul mais próximo que a gente precisa para a nossa aplicação. Então vamos deixar aqui. A gente colocou aqui para a cor primária esse F44336. Tá? Então tá nessa cor aqui mais avermelhada. Tá? Então se eu quero colocar um botão um pouco mais azul,
eu vou colocar ele do tipo secundário. Salvo aqui, o meu botão vai ficar mais na cor azul. E aqui eu posso pôr outlined, alterar essa propriedade que ele tira o fundo colorido. Então a gente já tem mais ou menos a cor aqui que a gente vai utilizar na nossa aplicação aqui para o desenvolvimento do nosso exemplo. Agora, com a configuração do Material UI já finalizada, eu vou vir aqui no meu repositório e vou gerar um novo commit. Então aqui hoje eu tenho dois commits. Eu tenho esse código inicial e a configuração que a gente fez. Eu vou dar um Ctrl C para parar a execução da minha aplicação. Eu vou dar um git add, ponto, para pegar tudo. Um git commit -m. E vou colocar uma mensagem, Material UI Configuration. E vou jogar isso para o servidor. Agora eu não preciso realizar todos aqueles passos, simplesmente o git commit e agora um git push, porque eu já estou na minha branch, na minha ramificação principal. Eu dei um git push, ele vai para o servidor e eu consigo visualizar essa alteração aqui agora. Então eu já tenho essa configuração aqui, ó, do Material UI Configuration há 18 segundos atrás. E se eu clicar nessa configuração, ele me fala todas as alterações que eu fiz no meu código. Então aqui a gente vai manter o histórico de todo o desenvolvimento do nosso projeto.